O meu sucesso de crescimento, ele é composto de trabalho. E o segredo do meu crescimento mais é a honestidade, a dignidade e a simplicidade e a humildade, que é um dos fatores mais importantes que o comerciante tem que ter na cabeça, é a humildade. Eu sou José Bezerra Claudino, filho de Luiz Bezerra Lins e Antônia Bezerra Claudino, natural de Juazeiro. Comecei a trabalhar com 8 anos de idade, acompanhando minha mãe nas feiras livres, vendendo confecções. Depois, parti para vender em outros eventos como bomba em São João, bomba, traction, microbril em São João, velas nas portas de cemitérios, careta em carnaval, xiringas, carnaval, folha de papel, caderno de papel. Em seguida, montei uma borracharia. Essa borracharia foi a fonte de renda que realmente segurou o nosso pepino, né? Meu nome é Francinete Borges da Silva Claudino, sou natural de Juazeiro, Bahia. E como ele falou, a borracharia foi o começo de tudo, né? Era uma borracharia pequena, mas na época ele trabalhava para o irmão, né, equipador em Feticar, e eu trabalhava no hospital em Juazeiro. E ele sempre com aquele espírito empreendedor, queria ter o próprio comércio. E aí ele alugou um ponto na Avenida Adolfo Viana, ponto bem pequenininho, acho que era 5x5. E desse ponto ele dividiu ainda, um lado era a borracharia e o outro lado ele começou a montar suas autopeças. E aí se fez necessário eu sair do meu trabalho para começar a trabalhar com ele nessa lojinha, a Autopeças Bezerra. Eu era o caixa, ele contratou um vendedor e um borracheiro. Então era só 3 e aí foi o começo da Autopeças Bezerra. Foi quando tudo começou. Fui militar também, no 3º BPMJ. Servi o quartel-general de Zona ABC em Salvador. Trabalhei também na Barragem Sobradinho, uma semana de noite, outra de dia. E por aí é minha história. Pois é. E na época, as crianças ainda pequenas, né? E a gente tinha que conciliar o trabalho com a casa, né? Mas por ser filha única, eu tive o privilégio de morar com minha mãe até o último dia da vida dela. Então isso nos deu uma tranquilidade para trabalhar, porque a gente saía, mas ela estava ali em casa cuidando das crianças, à frente de tudo. Então foi tranquilo para a gente essa questão com as crianças ainda no começo, né? A ideia surgiu porque meu irmão montou uma loja de acessórios, a equipadora em Feticar, era só equipamentos. Eu abri uma loja com meu irmão de escapamento, que é o Careca, né? Em seguida fui aprendendo autopeças e só fui aprender a abrir logo meu negócio. E daí essa história vem até hoje acontecendo. Como eu falei, o ponto que ele alugou era tão pequenininho que da porta para o balcão eram uns 80 centímetros. Tudo muito pequenininho, mas foi o começo de tudo ali, né? E em seguida ele comprou um terreno também na Adolfo Viana e construiu já uma loja de porte maior, né, Zé? Maior, aonde foi que o movimento aumentou cada dia a mais. E em seguida consegui juntar um dinheiro e comprar uma área no Alto Cruzeiro. Aos poucos, fazendo, construindo, de sol a chuva. E realmente logo teve o retorno. Daí onde foi que realmente Deus ajudou e deu para dar mais qualidade de vida aos filhos, esposa, sogra, entendeu? Essas coisas assim. E o segredo desse sucesso, eu acredito que foi a simplicidade de Zé. Ele sempre foi uma pessoa muito simples. Quando construiu essa loja no Alto Cruzeiro, uma loja grande, né? A gente foi feito um escritório para ele, mas ele dizia, eu não gosto de escritório, eu quero estar frente a frente com o meu cliente, eu quero receber o meu cliente, meu escritório é a porta da loja, ele dizia isso. Legal. Então, como eu sempre trabalhei
no caixa, eu observei muito esse movimento de Zé. Ele recebia o cliente na porta da loja e perguntava qual era o problema e fazia questão de ir para o balcão junto com os balconistas e negociava preço ele mesmo, tete a tete com o cliente. E muitas vezes também, seu carro está onde? Meu carro está quebrado em tal lugar. Ele fazia questão de levar a peça ao cliente, levar o cliente lá. E por muitas vezes eu via os clientes voltarem e comentar essas atitudes de Zé, né? Poxa, seu Bezerra é uma pessoa muito bacana, muito simples, me levou. E ele fez isso por várias vezes com vários clientes. Ele ficava ali no balcão mesmo, negociando com o cliente. Ele dizia, eu não gosto de escritório, eu tenho que estar lado a lado com o meu cliente. E ali ele negociava preço bom, levava às vezes onde precisava. E acho que isso aí, essa simplicidade de Zé, é um dos motivos maiores do sucesso da Autopeça Bezerra. Qualquer hora do dia ou da noite, os meus clientes não ficavam na falta. Verdade, trabalhava de domingo a domingo. Esse negócio não. A loja abria até domingo. Principalmente na área de som também. Qualquer tipo de aparelho de minha época podia vir até um Jega instalado. Quanto mais um carro, né? E por aí vai começando, a gente tratando bem o cliente, ele sempre volta. Não é? Cliente bem cuidado, ele vicia, é igual a baralho, entendeu? Viciou, já era. Em relação à dificuldade que eu tive, foi quando o presidente Collor de Mello grampeou o dinheiro de todo mundo. Como eu focava não em dinheiro e sim em comprar mercadoria, a casa cheia, para mim não houve dificuldade. Por quê? Enquanto eles tinham o dinheiro preso, o meu ia começando a soltar. Quando o meu dinheiro soltava, eu começava a comprar os cruzados novos, entendeu? Aí onde eu ganhei mais dinheiro ainda com isso aí, depois do acontecido, né? Aconteceu essa dificuldade e ao mesmo tempo fui favorecido com esses tipos de coisas, compra de mercadoria. Como a inflação era muito alta, não tinha como você botar dinheiro em banco, porque se tratava, na minha mente, de um golpe, e foi. A realidade foi essa. Em vez de eu cair, eu fui crescer. E minha história com José Bezerra começou quando éramos ainda muito jovens. Eu aos 15 anos, ele com 25, nos conhecemos no colégio, estudando, né? E foi um namoro de 4 anos. Com 4 anos a gente casou e tivemos nossos 3 filhos, né? Murilo, depois Willa, depois Danilo. E hoje uma família com 3 filhos e 7 netos. Bom, no começo eu não entendia, porque ele vendia, né? Vendia bastante. E eu queria muito que tivesse mais lucro para a gente, mais dinheiro em si, para que a gente pudesse consumir. Ele sempre dizia, meu dinheiro está no estoque, o importante é mercadoria. Né? Então, hoje eu entendo a importância, né? que a loja tem que ter muita mercadoria, tem que nunca deixar o estoque em falta. Porque quando você não tem estoque, você não consegue pagar a sua folha de pagamento. As coisas sobem de repente e com isso aí você fica para trás. Tem deles, comerciantes aí que não aguenta pagar, porque ele foca mais em ter dinheiro e deixar as prateleiras secas, que não é o meu caso, entendeu? E com isso vem a quebradeira. A dificuldade da época também é que era uma época que eu não era na informática, né? Eram catálogos grandes que os vendedores tinham que decorar ou consultar durante a venda, lidar com pessoas trabalhando com coisas anotadas. Não existia venda com cartão de crédito naquela época. Era os fiados em cadernetinha, assinado. Era toda uma dificuldade que a gente tinha de lidar com isso aí, lidar com gente, né, com profissionais que na época também não tinha tanta facilidade. E é isso, né? O meio de comunicação também era muito escasso, porque a gente, para fazer um pedido, era preciso esperar o vendedor vir em sua porta para você poder já levar seu caderno tudo anotado e passar para ele, né? Mas com a saída, quando foi evoluindo o tempo, automaticamente eu fui também evoluindo, porque comprei um fax, entendeu? Fez curso de informática também na época, né? E daí
foi crescendo mesmo, e cresceu e estourou e nós estamos aí, juntos, né? Antigamente, o comércio de autopeça era todo concentrado na Avenida São Dumont. Como eu, na época, não tinha condições de comprar um terreno entre eles, eu tive que juntar um dinheiro e comprar um pouco afastado da cidade, né? Chama-se Alto Cruzeiro. Com isso aí, com o meu conhecimento em autopeças, eu fui longe, entendeu? O tratamento às pessoas, muita humildade, que é o caminho do crescimento. E lá eu sofri um pouco, mas no final deu um resultado e está dando até hoje. Fomos os primeiros a ir para o Alto Cruzeiro. Exatamente. Hoje já tem várias casas de peça lá, mas os primeiros fomos nós, Autopeças Bezerra. Tive medo quando ele investiu num terreno lá, justamente por isso, porque não tinha nada desse ramo lá. Mas deu certo. Fomos os pioneiros e deu certo. Lá no Alto do Cruzeiro deu tão certo que hoje quem pensar em abrir uma loja pode abrir lá no Alto Cruzeiro, que lá se tornou um polo, entendeu? Eu pensei até em arrancar as portas, trabalhar sem porta, de domingo a domingo, entendeu? Não tem esse negócio de fechar não. Como eu trabalhei 25 anos de domingo a domingo, e foi por aí que realmente Começou, né? começou a minha história e hoje nós estamos onde estamos, né? Daí, como ele falou, né, na Santos Dumont era o foco de autopeças, hoje já não mais. Graças a Autopeças Bezerra, foi a primeira a surgir no Alto Cruzeiro e hoje todo o foco de autopeça está lá, no Alto Cruzeiro. Quem pensar em abrir, só pensa naquele espaço ali, a BR ali, a mais da BR, que hoje já nem tem mais espaço. O foco de autopeças todo é lá agora. Quando eu fui para o Alto Cruzeiro, quando eu comprei no Alto Cruzeiro, comprei o terreno. Aos poucos fui construindo em pedaço, conforme as vendas. Primeiro bati uma laje, depois ia botando mais blocos em cima, aumentando. Cada ano que passava, eu juntava o dinheiro, entendeu? E fazia alguma coisinha. E eu podia fazer tudo de vez, então eu sabia que estava crescendo, então eu tinha que crescer também a loja, né? Então o resultado foi esse aí, como está hoje, né? Graças a Deus terminei o trabalho, fechei todo o quadro que tinha de fechar. Hoje está uma loja das maiores aqui da região e dando tudo certo, graças a Deus. O meu sucesso de crescimento, ele é composto de trabalho. Muito trabalho, muito esforço, nunca medi horário de trabalho, nunca tirei feriado, nem férias, nem nada. Isso é um efeito de 25 anos abrindo de domingo a domingo. E o segredo do meu crescimento mais é a honestidade, a dignidade, Simplicidade. e a simplicidade e a humildade, que é um dos fatores mais importantes que o comerciante tem que ter na cabeça, é a humildade. Aquele comerciante que não tem humildade chama-se fechamento. E Zé, assim, abria de domingo a domingo. E muitas vezes, quando ele fechava, era no domingo, ele foi trabalhar até meio-dia, né? Quando ele fechava, estava em casa, daí a gente à tarde. Pode abrir lá para me despachar isso, que aconteceu por diversas vezes. Não é direto, né? Estava em casa e o pessoal chegava lá, seu Bezerra, vamos lá. Não, era domingo, era direto. Por isso que ele dizia, não devia nem ter porta mais, para não fechar. O momento mais marcante de minha vida, entendeu? Foi quando eu consegui juntar um dinheiro e comprar um pequeno terreno no Alto Cruzeiro. Depois comprei a lateral e depois comprei o fundo. Trabalhando de pouco em pouco, trouxe esse sucesso que realmente todo mundo está vendo aí, não é? Esse processo de transição, ele aconteceu em 2003, quando meu filho mais velho, Murilo Bezerra, veio assumir
começou a trabalhar, né? Assumir desse período, não é? Com isso, a loja foi crescendo, crescendo, crescendo e hoje está tudo beleza, está tudo bem. Como ele falou, o processo de transição ocorreu muito naturalmente. Foi cerca assim, de 10 anos, quando o nosso filho mais velho passou a frequentar a loja, ainda cursando faculdade. Ele ia pela manhã para a loja e à tarde para a faculdade. Então, ela trabalhando ali ao lado do pai, na parte financeira, ele foi aprendendo muita coisa, né, ao longo desses 10 anos. Hoje, ele já assume a direção da empresa só, mas é um trabalho em família, né? Cada filho dá a sua contribuição, tem a sua parte. E hoje eles já assumem aí só. E o Zé é focado na área da construção ainda, né? Da construção. Eu focada na área de aluguéis, que a gente tem imóveis alugados. Meu trabalho hoje é com os aluguéis. E ele na construção civil dos nossos terrenos, né? Ampliando lojas, construindo. É o trabalho dele hoje. E os filhos na gestão da loja. Murilo como cabeça, Zuíla na parte da parte jurídica, Danilo dando sua parte do marketing da empresa, né? E assim, um trabalho em família, em equipe. Falar o que Zé representa para mim é fácil, porque é uma pessoa maravilhosa, um excelente pai de família, um excelente marido. É meu tudo. 43 anos de convivência, é o grande amor da minha vida. O conselho que eu dou para esses jovens que estão começando é que nunca desanimem. Seja uma pessoa persistente, trabalhe com honestidade e que nunca trate mal um cliente. Nunca virar as costas para o cliente, porque quando você não vira as costas para um cliente, se chama-se de fechamento. Você tem que ser um cara humilde do começo ao fim. Nunca desanime, porque se você desanimar, o cara está morto. A meu ver, a empresa aumentou mais de 70% com a organização de Murilo. Se esse menino, realmente eu já tinha lavado as mãos, entendeu? Mas com a entrada dele, Zuíla na área jurídica, Danilo fazendo a outra parte de marketing, né? Então, realmente está indo tudo bem, graças a Deus, e Deus queira que continue assim. Que esse legado que eu construí e estou repassando para meus filhos, continue sempre do jeito que vai, bem, para que todos os nossos familiares se aproveitem desse legado e continue fazendo esse trabalho. Todos os netos, neta, nora, tudo que tiver juntos, uma família, continue dando a assistência que vocês vêm dando, que no fim todo mundo será feliz. Com certeza. Inclusive nossos colaboradores, né, que muitos fizeram parte, né, dessa história, muitos ainda estão fazendo parte. Temos colaboradores nossos que estão há décadas conosco, né? É importante a gente mencionar aí, a gente tem o Manuel, a gente tem Dilon, Edson, muitas pessoas que estão há muitos anos, né? Muitos e muitos anos conosco, que ninguém consegue fazer nada sozinho. Então é importante. E como em nome desses aí, né? Atualmente Rafael Farias, que é meu braço direito, né? São pessoas que, em nome dos quais a gente sempre gostaria de agradecer por toda a força, por todo o trabalho, toda a dedicação durante todas essas décadas. Bem, o processo de transição ele ocorreu de maneira muito natural, mas ele demorou aí por volta de uma década. Com 17 anos eu já estava cursando o curso de Direito na Universidade do Estado da Bahia, em turno vespertino, e senti que havia a necessidade de que eu me aproximasse da gestão da empresa e passasse a dar uma colaboração, né? E assim eu fiz. O pai já tinha nesse momento um pequeno escritório, coloquei uma mesinha ao lado, ia lá pela manhã para ajudar na parte financeira, contas a pagar, e aos poucos, vendo ele fazer as negociações, atender representantes, lidar com clientes, com mecânicos,
eu fui ali aprendendo e quando eu via que tinha uma oportunidade de ajudar em algum processo, eu intervia. E assim eu fui ganhando a confiança também de outros colaboradores da empresa, né? E nessa seara eu acabei tomando gosto, acabei percebendo que poderia modernizar a empresa, ajudar no processo de informatização, de gestão. E graças a Deus tem dado muito certo. Nesse período, minha irmã se formou, meu irmão também adquiriu a maioridade, passou a colaborar com os processos da empresa, com marketing, com divulgação. E graças a Deus a gente tem conseguido fazer um processo de expansão constante, contínuo, sólido, que nos permite hoje estar chegando no terceiro estado, né? Além da Bahia, Pernambuco, chegando agora também no Piauí, né? Por meio da nova unidade de Picos que está prestes a abrir. Então é uma história bonita, uma história muito bem trabalhada, criada, né, por meu pai aqui, que com muito trabalho, muita dedicação, nos ensinou, né, a cada um de nós o caminho a ser seguido, o caráter, a ética, a honestidade, a humildade. Tudo isso são valores, são princípios que a gente aprendeu na prática, né, não foi na teoria. E nossa missão, né, nesse processo de sucessão, de transição, é justamente manter esse legado, manter essa história e levar o nome da Bezerra Autopeças para o máximo de sucesso, desenvolvimento e crescimento possível. Essa é a nossa missão e pode ter certeza, no que depender de mim, a gente vai fazer tudo isso e mais um pouco. Bem, essa transição, né, como já foi dito, ela foi uma transição gradual. Eu, como filho mais velho, né, aos 17 anos, eu já comecei a fazer um processo de aprendizado, participação, a ajudar no processo de informatização que ocorreu no ano de 2007, a estruturação de setores, estruturação de hierarquia na empresa, constituição de gerência, né? Foi o meu primo, Lusitone, foi o primeiro gerente da unidade, enfim. E graças a Deus, aos poucos, né? A minha irmã, Zuila, ela se formou em 2010 e passou a assumir a área jurídica da empresa, dando a consultoria jurídica necessária para o processo de crescimento. E é importante a gente entender que essa participação, ela agrega, ela soma, ela traz segurança, porque a estrutura ela é complexa, ela não se administra de uma forma simples. Então, quanto mais pessoas, e sendo família, sendo pessoas bem formadas, bem capacitadas, essa contribuição ela faz com que a gente consiga atingir o nível de desenvolvimento que a gente passou a ter nesses anos, né? E é interessante a gente ouvir dela como que foi essa experiência, como é que ela sentiu esse processo de formar, de passar a atuar no mercado profissional, na área jurídica, né? Tanto na vida privada como dando suporte à empresa familiar. Bem, um dos maiores desafios, né, nesse período de transição é você adquirir, né, o respeito de todos, a admiração de todos, porque existe uma diferença grande entre você ser chefe e você ser líder, né? O fato de você ser o gestor de uma empresa, por si, não é o suficiente para que você cative as pessoas, para que você convença as pessoas de acreditarem em um projeto e faça com que esse projeto vá à frente. Você tem que ser líder, você tem que estar na linha de frente, você tem que conversar com as pessoas, você tem que convencê-las de que aquele projeto, aquelas ideias são as melhores para todos, para a empresa, para os colaboradores, para todo mundo. E coordenar uma equipe grande, que hoje somos quase 200 colaboradores, não é algo fácil, é algo muito difícil. É uma empresa familiar, onde nós estamos a cada dia nos preparando, estudando, fazendo cursos, cada irmão à sua maneira, dando a sua colaboração. E a gente solicita sempre aos colaboradores, principalmente aos líderes, gerentes, diretores, que façam, que acompanhem esse desenvolvimento, que estudem, que se desenvolvam. Então, acompanhar as inovações tecnológicas. A gente está vivendo uma era totalmente digital, onde as pessoas estão totalmente imersas no celular, no aplicativo, nas redes sociais. E você tem que ter um trabalho de marketing bem feito, você tem que ter um atendimento omnichannel, que se chama, né? Você tem que atender WhatsApp, Instagram, telefone, todos os canais pelos quais o cliente quiser ser atendido, você tem que fazer de forma eficiente. Lidar com um estoque gigantesco de mais de 100 mil itens não é algo fácil, é algo que exige muito esforço, muita dedicação. Você tem que ter uma logística muito eficiente. Enfim, se eu fosse listar, na verdade, todos os desafios seriam imensos, mas eu acho que Deus não dá o fardo que a gente não possa carregar. Então, eu, como filho mais velho, né, primogênito aí do seu José Bezerra, eu tenho feito o meu trabalho com dignidade, com esforço,
para manter esse legado, manter essa história e levar ela para, enfim, onde Deus me der vida, força e saúde para alcançar, eu levarei para o bem de todos, para o bem de cada colaborador, de cada família que vive daquela empresa, para o bem da nova geração que está chegando, aí a nossa sobrinha, né, mais velha, a Júlia, que já está ajudando, já está conversando comigo todo dia, tirando dúvidas. Então a gente está, sim, superando todos os desafios que o mercado, o mundo impõe e estamos conseguindo fazer com que a Bezerra Autopeças seja o que ela nasceu para ser, uma referência no setor automotivo no Brasil. Bem, a empresa ela tem investido constantemente em tecnologia. Desde quando a gente conseguiu fazer o processo de informatização no ano de 2007, onde cabe a mim ressaltar aqui o nome de Everaldo, um colaborador que literalmente levou nas costas esse processo naquele momento, e a gente vem a todo momento investindo em tecnologia, desenvolvimento e inovação. Então, a atual diretoria não mede esforço para viajar, buscar novas soluções, novas ferramentas, novos softwares em todos os lugares do Brasil para que a gente consiga resolver os desafios que o crescimento impõe. Então, além de você estar forte no marketing digital, além de você ter que fazer uma gestão eficiente do seu estoque, você tem que ter realmente bons softwares e pessoas altamente treinadas para que você consiga entregar ao seu cliente o que há de melhor no setor automotivo. Houve uma mudança muito grande nesses 20 anos que eu estou dentro da empresa. O número de marcas de veículos cresceu drasticamente. Você tinha antigamente praticamente 4 marcas, Chevrolet, Ford, Volkswagen e Fiat. E nos últimos 20 anos o público brasileiro se acostumou a comprar carros importados. Então você vê hoje muito carro da Toyota, da Honda, da Nissan, da Peugeot, da Citroën. Então a gente deixou de ser uma loja basicamente dessas 4 linhas para se tornar uma loja de nacionais importados. E outra grande atitude que nós tomamos foi entrar na área do atacado, que foi uma virada de chave, talvez acho que a grande virada de chave da Bezerra Autopeças, que nasceu como varejo e num dado momento ela percebeu que ela não deveria olhar mais para os lojistas da nossa região, dos locais onde a gente atua como concorrentes, mas sim como clientes. Então a gente passou a focar no atacado, a gente passou a atender o cliente PJ, o Auto Center, Autopeças, e graças a Deus isso fez com que a empresa tivesse um crescimento exponencial. Então, o tempo todo a gente está lutando para se adaptar, para se atualizar. Estamos vendo aí a chegada, né, das ferramentas de inteligência artificial e a gente já está com equipes estudando como utilizar essas ferramentas para otimizar nosso atendimento, para otimizar a qualidade da nossa empresa em si, da gestão como um todo. Então, não para. Uma das coisas que eu faço questão na Bezerra Autopeças é que ela esteja sempre atualizada com tudo que há de melhor e de mais moderno, seja em tecnologia, seja em treinamento pessoal, enfim, onde eu puder buscar a tecnologia, eu irei, e isso é um dos princípios da gestão atual da Bezerra Autopeças. Os valores que eu aprendi com meus pais durante essa jornada, na verdade, os nossos pais são tudo na vida da gente, né? Eles nos dão a vida, nos criam, nos orientam, nos dão os recursos, os meios necessários para que a gente se desenvolva, se torne um homem, mulheres de verdade. Então, assim, princípios como a honestidade, a ética, o caráter, simplicidade, né? Meu pai é uma pessoa extremamente simples, nunca foi uma pessoa de estar ostentando, de estar botando a mão no braço no alcance. Então, aprendi isso com eles, né? Com minha avózinha Júlia, que é falecida, também aprendi com minha avózinha. Ela sempre me ensinou muito isso de ser um cara simples, um cara tranquilo, né? E isso tem me ajudado muito, muito, porque a gente está vivendo uma era, um tempo em que as pessoas elas fazem questão de mostrar o que não tem, né? Se mostrarem além do que são em redes sociais, e isso é uma coisa que eu não, graças a Deus, nunca fez parte da minha cultura, graças à minha formação familiar. Eu sou muito focado no trabalho e na família, são 2 pilares que eu uso para sustentar a minha vida, né? O trabalho, que é de onde a gente retira a nossa renda, o nosso sustento, é de onde a gente arca com os compromissos, né? E que também gera o sustento de hoje praticamente 200 famílias, 200 pessoas que diretamente são vinculadas a gente. E a família como um todo, tanto a minha família, meus pais, meus irmãos, como a que eu constituí com minha esposa e meus filhos, esses 2 pilares são a razão de ser da minha existência hoje. E é dessa forma que eu quero continuar levando, ensinar meus filhos, meus sobrinhos, tudo o que eu aprendi e dar continuidade a esse legado. Porque a vida é isso, a vida é uma passagem, a gente tem que fazer o nosso melhor em cada dia. E é isso que fica.
as experiências, os contatos, os valores que a gente transmite. Então, eu recebi bons valores, eu quero transmitir bons valores para que a gente possa olhar lá na frente essas crianças que estão aí, que estão crescendo e que sejam grandes homens, grandes mulheres. Então, esse é o grande objetivo que eu vejo de ter recebido esses valores e poder repassá-los para a próxima geração. Bem, o legado da Bezerra Autopeças, que eu espero que continue, né, para as próximas gerações, é que continue sendo uma empresa familiar, que respeita o cliente, que tem como foco resolver o problema das pessoas. Isso é uma coisa que eu cresci vendo meu pai trabalhar no intuito de solucionar o problema das pessoas. Eu percebia que ele tinha aquela preocupação de ter a mercadoria e não deixar faltar. Abrir de domingo a domingo é uma coisa que eu até criticava, né? Hoje já não faço mais, calma, né? Já não faço mais, porque a gente também tem que ter um pouco de descanso, um pouco de tempo para se restabelecer, mas meu pai passou mais de 25 anos abrindo de domingo a domingo e o foco principal, acredite, era realmente resolver o problema daquela pessoa que estava no prego, que batia na porta de casa. A gente morava num bairro na época e era comum as pessoas, olha, você está com um problema, vai lá, bate na porta da casa dele que ele resolve. E vi isso por muitas e muitas e muitas vezes na minha infância. Então, ali estava a cultura da empresa semeada, de resolver o problema do cliente, de respeitar o cliente, de atender o cliente não só na hora da venda, mas depois, quando ocorre algum problema, alguma garantia, alguma coisa. E hoje a Bezerra Autopeças é famosa por isso, por resolver o problema. Além de ter o maior estoque de autopeças, né, peças mecânicas e elétricas para veículos nacionais importados de toda a região do Vale de São Francisco, ela tem um foco muito grande e quando eventualmente qualquer produto dá problema, tem algo garantido, a gente resolve rápido, resolve fácil. A gente tem parceria com os nossos fornecedores, com os fabricantes. E esse respeito ao cliente, esse foco no cliente, eu acho que é o grande assim, princípio que a gente tem que preservar a todo e qualquer custo. Porque se a gente cuida do cliente, o cliente com certeza nunca faltará a Bezerra Autopeças. Então esse é o que eu quero, que acho que também é o que meu pai quer, que sempre continue. Respeito ao cliente, humildade, foco no trabalho, que dessa forma, tanto os familiares como os colaboradores nunca vão ter dificuldade, porque Deus ele abençoa quem trabalha da forma correta, da forma séria. E a Bezerra Autopeças tem essas características e eu espero que elas nunca se percam no tempo. Por mais que ela cresça, por mais que ela expanda, a gente tem que manter nossos princípios, nossa cultura. O planejamento futuro da Bezerra Autopeças com certeza é continuar o processo de expansão, com certeza continuar o processo de investimento em tecnologias da área logística, focar em um marketing bem feito, buscar atrair novos clientes e fazer todo um ecossistema onde a gente consiga atender com excelência tanto o cliente que vem comprar uma peça no varejo, como o cliente que é dono de autopeças, dono de auto center, dono de oficina, que vem comprar conosco no atacado. Fazer o nosso centro de distribuição em Pernambuco, fazer o nosso centro de distribuição na Bahia, continuar chegando a mais estados do Nordeste. Então a gente quer sim atuar em todos os estados do Nordeste, é um objetivo, é uma meta. E para isso a gente está capacitando os nossos colaboradores, os nossos líderes, a gente está preparando já essa nova geração que vem chegando, que está começando a aprender alguma coisa sobre a gestão da empresa. E é um processo que eu acho que vai ocorrer naturalmente, com calma, com sabedoria, porque a vida ela é uma maratona, ela não é uma corrida de 100 metros, então é melhor você crescer de forma estruturada, com calma, com planejamento estratégico bem sólido, com recursos próprios, do que às vezes, como eu já vejo em alguns segmentos, alguns empresários que querem crescer a todo custo, muito por uma questão de vaidade e que acabam tropeçando na própria velocidade da corrida que eles estabelecem. Então a gente está chegando agora no Piauí, pretendemos chegar em mais cidades, tanto na Bahia, como em Pernambuco, como no próprio Piauí, mas temos aí Ceará, temos aí Paraíba, então temos vários estados aqui no Nordeste, várias cidades que são estratégicas para a gente está focado sempre no interior do Nordeste, a gente é uma empresa que nasceu no interior e a gente quer fazer um trabalho de excelência. E assim a gente vai sim manter esse processo de crescimento, manter esse processo de expansão, usar a tecnologia a nosso favor e capacitar pessoas. Sem pessoas a gente não consegue. E o objetivo do crescimento é um só, é gerar prosperidade para todo mundo. Todos que fazem parte da família Bezerra Autopeças. Eu acho que cada colaborador sonha em prosperar, sonha em crescer, sonha em ganhar mais. Eu falo isso sempre com a diretoria, né, e com os gerentes,
todos vocês querem mais, todo colaborador quer mais, e a única forma que a gente tem de conseguir gerar mais valor para as pessoas que estão conosco é crescendo, é melhorando o nosso atendimento, é melhorando o nosso serviço, é aumentando o nosso mix de produto, é utilizando todas as ferramentas que a tecnologia tem ao nosso dispor para que o cliente seja cada vez mais valorizado, melhor atendido, e com isso a gente possa atingir o crescimento que a gente sonha. Então esse é o grande plano que a gente tem para a Bezerra Autopeças. Eu espero colaborar com isso e conto com o apoio já das novas gerações para que ajudem, né? Todos dêem sua colaboração para que a gente alcance esse sonho. Rapaz, falar sobre o meu pai, né? Quem é meu pai para mim? É tudo, né? Tudo. Você veio dele, né? Imagina, hoje eu tenho 3 filhos, né? E um sonho que eu tinha, lógico, amo todos os meus filhos, mas assim, eu sempre tive o sonho de ter um menino. E aí na terceira tentativa Deus mandou um filho, né? Que eu fiz questão de homenagear com o nome do meu pai, José. Então tem um José Bezerra aí novo. E eu vejo a foto, né? Tem algumas fotos em que eu tô no colo dele, eu criança, né? E essas fotos eu hoje vejo eu segurando meu filho e eu sei o que é ser pai. Então é uma responsabilidade, é um compromisso infinito. E é diferente quando você tem um filho, aí você entende o que é ser pai. E então tudo que eu aprendi, todas as dificuldades, porque acreditem, nunca foi fácil. Muitas vezes é diferença de geracional, conflitos, um quer pensar de um jeito, outro pensa do outro. Então não foi nenhuma, nem 2, nem 10 vezes que eu saí do escritório, não volto mais aqui, porque não é fácil, porque pai ele é um cara muito firme, ele tem uma visão de mundo muito consolidada em cima dos valores que o moldaram. Ele é de uma geração que não tinha sistema, não tinha câmera, então ou ele tinha, como ele me ensinou, olho nas costas, ou então os caras davam 1-0, vamos dizer assim, levava o que é dele. Então ele aprendeu a ser sagaz, ele aprendeu a ser ativo. Ele cansava de me dizer, olha, você tem que estar ouvindo tudo, observando tudo, atento a tudo. Então eu cresci ouvindo esses conselhos, ouvindo os exemplos de trabalho, de determinação. Então falar sobre meu pai é falar sobre o referencial que Deus me deu na vida, né, de homem, de profissional, de trabalhador, um cara que sempre foi um cara extremamente honesto, correto, rígido, entendeu? E eu tive que aprender a lidar com essa rigidez, aprender a ser excelente, porque eu não podia errar, porque se eu errasse eu estava ferrado, porque ele ia jogar mesmo na cara, você errou, não lhe falei e tal. Então assim, ele me forçava a ser excelente. Então isso foi bom. E eu lembro quando eu me formei, né, no convite de formatura, eu tive a oportunidade de fazer, né, um agradecimento, que eu me recordo muito bem, que eu disse que eu tive a oportunidade de fazer 2 faculdades ao mesmo tempo. Uma faculdade acadêmica, teórica, que foi o curso de Direito na Universidade do Estado da Bahia, e uma faculdade da vida, que ao mesmo tempo em que eu ia para a faculdade à tarde, pela manhã eu estava com ele na loja. Então eu conseguia, com muita clareza, ver a diferença entre o mundo da teoria, o mundo das leis, o dever ser, e o mundo real, que era o mundo dos negócios, dos clientes, das brigas, dos problemas. E muitas vezes eu ficava deslumbrado com o choque que era você ver um professor falar, olha, a lei diz isso. E você chegava lá no dia a dia na operação e via, não, mas na prática, se você for seguir a lei rigidamente, você ganha, mas não leva. Porque você vai sair com a razão, mas você vai perder o cliente, você vai perder o amigo. Então ele me ensinou como lidar com pessoas, como ser um cara atento, um cara esperto. Até hoje ensina, todo dia ele faz questão de dar orientação, de dar conselho. Então eu só tenho a agradecer a Deus pelo pai, pelo referencial, pelo empresário, pelo grande homem, né? Que é um grande pai, um grande marido, um grande avô. É um cara que realmente dá o sangue pelo que é dele e nos ensinou a ser assim. Então cabe a nós agora aprendermos, né? Levarmos essa experiência para os nossos filhos e nunca deixar que esses valores se percam, porque a família Bezerra é uma família de honra, de tradição, uma família de respeito dentro da sociedade aqui do Vale de São Francisco, e muito disso vem desse exemplo, né, dessa história de vida. Então, só quero agradecer a meu pai por tudo. Obrigado. Tudo mesmo. Só é seguir. Só é seguir como vem seguindo. Não tem outra. Aí fica suave. Então, o processo de transição, da minha parte, não teve tanto impacto com relação à comparação da gestão anterior para a gestão atual. Porque, assim, na empresa,
como minha mãe tinha dito, ela começou numa borracharia pequena e a gente, quando éramos novos, ainda adolescente, íamos, no meu caso eu ficava com ela na parte do caixa, nas férias escolares, quando não estava tendo aula no segundo turno, eu ia. E depois disso, seguindo justamente um lema familiar de não depositar todos os ovos numa cesta só, o que é que isso significa? A gente buscou diversificar a fonte de renda da família, então eu optei por me formar em Direito e a partir daí eu fiquei no ramo jurídico da empresa. A partir de 2011 eu assumi o jurídico, posteriormente eu me formei em Contabilidade, justamente com o pensamento de também dar um suporte nessa parte financeira da empresa e posteriormente também com essa parte dos imóveis da família. E o índice que me chama a atenção nessa parte jurídica da empresa é que apesar de nós termos 37 anos no mercado, quase 200 funcionários, nós não temos nenhuma ação trabalhista em que a empresa figure como reclamada. Da mesma forma, a gente também não tem ações de consumidores contra a empresa. E eu acredito que isso aí é justamente reflexo de uma boa administração, onde a gente sempre pautou pelo bom relacionamento com o cliente. Ou seja, é aquela situação, é melhor ter paz a ter razão. Então, sempre diante de um conflito, eu procuro atuar de maneira extrajudicial, na maioria das vezes, amigável, sempre prezando por resolver da melhor forma para ambas as partes. Então, um desafio que eu senti quando passei aí também para a administração da empresa era a questão da inserção da mulher nesse ramo automotivo, porque é algo que agora que está ganhando mais força no mercado, mas há 10, 15 anos atrás, a gente não via nem procura de mulher nesse ramo, né? Tanto que na oficina a gente não tem nenhum currículo de mulher nesse ramo de mecânica, no ramo de vendedora também. Então eu precisava encontrar uma forma de que eu me sentisse encaixada além da função do caixa. Não que não seja uma função digna, mas eu sentia necessidade de ir além, de passar a dar uma contribuição maior. Então foi isso que me fez ir para essa área jurídica e procurar, né, tanto na jurídica quanto na contabilidade, dar minha parcela de contribuição através da formação. As principais lições e valores que nós aprendemos com nossos pais nessa gestão da empresa, acho que a primeira delas é a humildade, né? Pai sempre nos ensinou a trabalhar sem ter vergonha de meter a mão na massa mesmo, como ele diz. Então, tanto que pai não tem vergonha de chegar e fazer um serviço, desde o mais simples, de passar uma vassoura, de fazer um reparo, até o mais complexo. Então, ele sempre teve essa humildade de arregaçar as mangas e realmente fazer o que for preciso para que a empresa funcionasse. O outro é a honestidade, é não querer nada que é de ninguém, é entender que o sol nasce para todos e fazer o seu trabalho sem olhar para o lado. A última delas é a responsabilidade. Então, isso eu herdei muito do meu pai, que é aquele comprometimento. Porque ele sempre foi daquela política de que o olho do dono é que engorda o rebanho. Então, ele sempre foi do tipo de ser o primeiro a chegar, o último a sair, de trabalhar de domingo a domingo. Então, ele sempre focou o trabalho, fazer aquilo que ele gosta, por amor, e que o restante, a parte financeira, seria uma consequência. Tanto que a gente cresceu numa vida simples, onde ele sempre disse que o dinheiro está nas peças. Então, ele sempre focou em não deixar a mercadoria faltar. Então, com base nisso que a gente foi criado. E a outra seria o conhecimento, né? Pai sempre ensinou que era importante que a gente sempre tivesse conhecimento do ramo como um todo, porque o conhecimento liberta. Então, através desse conhecimento, é que a gente poderia ter o dom de administrar. Então, como eu enxergo o futuro da empresa, na minha visão, eu espero que a família se mantenha unida para que se preserve, se expanda esse legado de sucesso
que foi construído ao longo de 37 anos. Então, dizer quem é meu pai sem me emocionar é muito difícil, porque meu pai é minha referência, né? E tudo que ele conseguiu na vida dele é muito merecido, porque, como eu tinha dito, né, os valores que ele deixa pra gente até hoje é isso, é de trabalho, é de honestidade, é a pessoa mais íntegra que eu conheço, é a pessoa que eu mais admiro na vida. Então, descrever, todas as palavras seriam poucas para descrever a importância que meu pai tem para mim, para nossa família, e acredito que ele teve uma contribuição muito grande também para a cidade, né? Então eu gostaria de agradecer por tudo, porque ele deu o peixe também para a gente, mas o principal foi que ele ensinou a gente a pescar. E graças a Deus ele vem cumprindo a sua missão e pode ter muito orgulho dos filhos que ele criou. E é isso, dizer que eu amo mais que tudo nessa vida e que sou muito orgulhosa do pai que eu tenho. E acho que isso é de todos os filhos. Isso é o desejo de todos os pais receber essas mensagens dos filhos, entendeu? Deus te ama. Bem, um dos grandes desafios do processo de transição para a nossa geração, os filhos que passaram a fazer a gestão da empresa, foi o processo de expansão. Quando a gente tomou a decisão de atravessar a ponte e ir para a vizinha cidade de Petrolina, isso ocorreu no ano de 2011, foi um momento em que o meu irmão mais novo, Danilo, passou a ter uma atividade, uma atitude proativa dentro da empresa, onde ele ficou responsável, juntamente na época com o Rafael, que era gerente da unidade de Juazeiro, e ficou responsável por estruturar, juntamente com o Danilo, a abertura da nossa primeira unidade em Petrolina. Então Danilo passou a focar na gestão daquela unidade de Petrolina, e a partir dali, toda a parte de marketing, toda a parte de relacionamento interpessoal, ele vem fazendo esse trabalho e vem colaborando. E hoje a gente já temos uma grande unidade em Petrolina, né, um atacarejo. Fomos para Senhor do Bonfim, onde ele também teve uma participação ativa nesse processo. Chegamos em Salgueiro, em Pernambuco, e mais recentemente, prestes a abrir em Picos, no Piauí, ele tem feito todo um trabalho de estruturação, viagens e, como eu falei, a questão do marketing, ele é um cara sem igual. Então vale a pena ouvir o que ele tem a nos dizer sobre essa história dele dentro da Bezerra Autopeças. Eu sou o Danilo Bezerra, sou o mais novo aqui da geração e eu passei a atuar na empresa diretamente em 2011, quando decidimos abrir uma nova unidade na cidade de Petrolina. Participei diretamente na obra dela desde da implantação do sistema, da montagem das prateleiras, do funcionamento em geral, que graças a Deus foi sucesso. Ela foi um experimento e desde então não paramos mais. Abrimos em Bonfim, abrimos em Salgueiro e estamos terminando mais uma outra em Picos, no Piauí. Fora isso, eu também atuo na área do marketing da empresa, no relacionamento, tanto com nossos clientes, pessoas físicas, jurídicas, pessoal do atacado, meu relacionamento com nossos fornecedores também. Eu também ajudo na parte dos imóveis da família e auxilio meu pai na construção civil. Para mim, uma das maiores dificuldades nesse processo de expansão das empresas é você ter que sair de casa, deixar sua família por vários dias, morar em outra cidade, sair da sua rotina, do seu costume, né? E sendo que tudo isso, ele não sendo a favor, ainda mais, né? Ficar junto de mim. Ele nunca quis os filhos longe, mas na vida tudo é desafio, né? Faz parte, e graças a Deus vem dando certo. O mais bacana de tudo isso, na nossa família, nessa parte da segunda geração, trabalho em equipe. No caso, eu, meu irmão, minha irmã, Deus faz tudo perfeito. Muitas das vezes o que falta em mim, sobra nele. O que sobra nele, falta em mim. E o que não tem em nenhum nem outro, tem em minha irmã. Então, eu acredito que meu pai e minha mãe
sozinho construir esse império, com certeza nós três juntos vamos bem mais além. Já estamos indo. E o melhor de tudo é que nosso legado já estou vendo, dando continuidade na minha filha mais velha, Júlia, que apenas com 14 anos já está atuando, já está indo para a empresa, já está pegando no setor do financeiro. Com certeza o meu filho Danilinho também vai, o José, o outro José do meu irmão. E a tendência é dar continuidade à história dele. Nossa, falar do meu pai é difícil, porque ele é uma pessoa única, ímpar, né? Em todo sentido. Mas é a pessoa de um caráter único que nunca vi ninguém nem parecido. É um espelho não só para mim, como para todos. Cansa de eu estar na rua e ver pessoas que não conheceram ele pessoalmente ainda e falar, pô, admiro seu pai, quero conhecer seu pai um dia. Queria uma oportunidade de sentar com ele, porque realmente ele é referência não só aqui, mas em qualquer lugar. E é um orgulho ser filho dele, né? Meu nome é Júlia Bezerra, tenho 14 anos, faço parte da terceira geração e assim como meu pai e meus tios, eu atuo no setor financeiro quando estou de férias e nas horas livres. E pretendo seguir em frente. Já pode começar? Eu sou tio Zé, eu tenho 5 anos e eu sou um neto e eu amo meu avô. Muito bem.